primeiro relato. Eu acordei com batidas na janela do ônibus, bem do lado do meu rosto. Não era a batida de alguém pedindo informação, era insistente, como se a pessoa estivesse com raiva. Quando eu abri o olho, vi um rosto muito perto do vidro, sorrindo, mas sem expressão nenhuma. Meu nome é Luana, e eu fazia faculdade em outra cidade. Naquela época eu pegava ônibus interestadual direto, porque era mais barato e eu achava que dava para dormir e chegar de boa. Aquele dia, especificamente, eu tinha saído tarde, cansada, com mochila pesada e aquele friozinho úmido que entra por dentro da roupa. O ônibus era daqueles grandes, com banheiro lá no fundo, e a maioria das pessoas já estava apagada. As luzes internas ficam naquele tom azulado fraco, só para você não tropeçar se levantar. Do lado de fora, a janela era um filme escuro com reflexos. Às vezes eu via só meu rosto, às vezes eu via o nada. Chovia fino, e a estrada tinha muitos trechos de serra, então o ônibus ia balançando, fazendo aquele som de carroceria grande, e eu ia cochilando aos pedaços. Eu tinha colocado fone sem música, só para não puxarem papo comigo, porque eu não tava com cabeça. Eu lembro de fechar o olho e pensar vou dormir e pronto. Acordar com batida no vidro foi tipo levar um susto dentro do sonho. Eu abri o olho na hora, achando que tinha dado alguma freada. Só que não. O ônibus estava parado. Eu fiquei um segundo sem entender. Olhei pro corredor, todo mundo ainda dormindo, o motorista não falava nada, e a luz do painel lá na frente estava acesa. A batida veio de novo, mais forte, na minha janela. Eu virei o rosto devagar e vi o tal homem do lado de fora, bem colado. Ele estava do lado de fora do ônibus, na chuva, sem guarda-chuva, com o cabelo grudado na testa. Ele sorria, mas não era sorriso de oi. Era um sorriso meio automático, como se fosse uma máscara. E o pior, ele olhava direto para mim, como se soubesse que eu ia acordar naquela hora. Eu congelei por dentro, mas por fora eu tentei fazer o racional. Tá, deve ser um ponto de parada. Deve ter alguém pedindo ajuda. Talvez ele ache que eu sou funcionária. Só que, ele estava batendo na janela do meu assento. Não na porta. Eu olhei para frente, tentando ver onde a gente estava. Não era posto. Não era cidade. Era um acostamento largo, mato dos dois lados, e só a luz do ônibus iluminando a chuva. O silêncio da madrugada, com aquele som de água e motor ligado. Ele levantou a mão e fez um gesto pequeno, de chamar. Tipo abre. Aí ele apontou para o meu cinto de segurança, depois apontou para a janela. Como se estivesse pedindo para eu destravar ou abrir. Eu fiz que não com a cabeça, bem discreto. Ele não mudou a cara. Só continuou sorrindo. Aí entrou um detalhe que me deu um calafrio. Do outro lado, mais para trás, eu vi outra pessoa, meio escondida na sombra do ônibus. Só a silhueta. Parada. Observando. Não chegava perto da luz. Só ficava ali, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu tirei o fone devagar e chamei baixinho a moça do lado, uma senhora que estava dormindo. Moça, moça, ela abriu o olho confusa, e eu apontei com o queixo pro vidro. Ela olhou, viu o homem, e a expressão dela mudou na hora. Ela não falou nada, só puxou o cobertorzinho e se encolheu, como se quisesse sumir. Eu pensei em levantar e ir falar com o motorista. Só que o corredor estava escuro, eu teria que passar por gente dormindo, e eu estava com medo de fazer barulho e chamar a atenção de quem estava do lado de fora. Parece exagero, mas na hora tudo vira estratégia. O homem bateu de novo. Dessa vez, ele encostou a testa no vidro e ficou olhando dentro, como se estivesse tentando enxergar além de mim. Eu senti vontade de chorar de raiva, porque é humilhante sentir medo desse jeito, sem entender. A senhora do lado sussurrou, não olha, não olha. Eu olhei mesmo assim, porque eu queria entender o que ele queria. Foi quando eu vi que ele segurava alguma coisa na mão, meio escondida pelo corpo. Não dava para ver o que era, e isso é o que mais me desesperou, porque meu cérebro começou a completar com 1000 possibilidades. Um motorista, lá na frente, abriu a porta do ônibus.
Eu ouvi o barulho do ar e o PSSHH característico. Eu pensei, graças a Deus, ele vai mandar o cara embora. Só que o motorista não saiu. Ele ficou na porta, conversando com alguém. Eu não ouvia palavras, só via o movimento de cabeça. E aí o homem da janela fez uma coisa que eu nunca esqueço, ele virou o rosto para o motorista, como se estivesse recebendo um sinal. Depois ele voltou a olhar para mim e, com a ponta do dedo, desenhou no vidro embaçado uma seta apontando para baixo. Tipo, desce. Eu não sei por que aquilo me atingiu tanto. Talvez porque era direto demais. Não era ajuda. Não era informação. Era ordem. Eu levantei um pouco do banco, só o suficiente para ver o motorista melhor. Ele estava com a porta aberta, e eu vi um outro homem do lado de fora, conversando com ele. O motorista parecia calmo demais. E foi aí que eu tive um pensamento horrível. E se o motorista conhecesse eles? E se aquela parada não fosse pane, fosse combinada? Eu comecei a suar frio mesmo com o ar-condicionado. Peguei o celular com a mão tremendo e mandei mensagem para minha mãe. Ônibus parou no nada. Tem homem batendo na janela. Não tinha sinal. A mensagem ficou só rodando, sem enviar. O homem da janela, como se soubesse que eu estava tentando pedir ajuda, bateu mais forte e fez um gesto com a mão, impaciente. A silhueta lá atrás se mexeu, deu 2 passos para frente, entrou um pouco na luz e eu vi que era outro homem, com capuz. Eu abaixei de novo no banco, tentando não ficar visível. A senhora do lado segurou meu braço com força, como se eu fosse uma criança prestes a sair correndo. Eu senti o aperto e, ao mesmo tempo, senti que eu não estava louca. Aquilo era real. A porta do ônibus fechou. O PSSHH de novo. O motorista ligou a seta e o ônibus começou a andar. Eu senti um alívio enorme, que durou exatamente 5 segundos. Porque o homem da janela começou a andar junto, correndo do lado de fora, acompanhando o ônibus que ainda estava ganhando velocidade. Ele batia no vidro enquanto corria, como se estivesse se recusando a aceitar. A chuva escorria no rosto dele, o sorriso sumiu, e a expressão virou raiva pura. E aí, no clímax, ele apontou para mim com um dedo duro, como quem marca um alvo, e gritou alguma coisa que eu não ouvi. O ônibus acelerou e ele ficou para trás, escurecendo na estrada. Mas eu ainda vi, por um instante, o outro homem correndo também, indo em direção a um carro estacionado mais à frente, que eu não tinha visto. O carro ligou os faróis e saiu atrás do ônibus. Eu senti meu estômago afundar. O ônibus, que normalmente era lento na serra, parecia que estava correndo mais do que o normal. A senhora do lado começou a rezar baixinho. Eu tentei levantar e ir até o motorista, mas minhas pernas pareciam de borracha. O carro atrás ficou seguindo por um tempo, farol alto piscando, como se quisesse que o ônibus parasse de novo. O motorista não parou. Ele também não olhou no retrovisor, não fez anúncio, não falou nada. Só seguia. Depois de uns 20 minutos, a gente chegou num posto grande, iluminado, com movimento. O ônibus entrou. E aí, só aí, o motorista falou no microfone, com uma voz que parecia normal demais, parada rápida de 10 minutos. Eu quase corri para descer, mas a senhora me puxou e falou, fica perto de mim. Descemos juntas, fomos direto para a área interna, perto do caixa, perto de gente. Eu olhei lá fora procurando o carro. Não vi. Quando o ônibus voltou a sair, eu fiquei olhando pela janela, com medo de ver os faróis de novo. Não apareceu. Cheguei na minha cidade sem mais nada acontecer, mas eu não consegui dormir nunca mais em ônibus do mesmo jeito. Até hoje eu penso, o que teria acontecido se o motorista tivesse aberto a porta e deixado eu descer? E por que aquele homem escolheu justamente a minha janela, no escuro, como se já soubesse onde eu estava sentada? Segundo relato. Eu acordei com o som da porta do meu carro abrindo, como se alguém tivesse puxado de leve. Eu tinha certeza que eu tinha trancado.
Quando eu levantei a cabeça, ainda meio grogue, vi a luz interna acender e uma sombra parada do lado de fora, esperando eu perceber. Meu nome é Marina. Eu trabalhava em eventos, e naquela semana, eu tinha feito uma entrega em outra cidade. Peguei estrada de noite porque era o horário que deu, e eu achei que dava para dirigir umas 3 horas e parar num lugar seguro para descansar um pouco. Hoje eu sei que não é uma boa ideia, mas na época eu fazia isso direto e achava normal. A estrada era duplicada, mas com longos trechos sem nada, só placas e aquela iluminação rara. Tava frio, e à noite tinha um cheiro metálico, como se o ar fosse mais duro. Eu fui dirigindo com o aquecedor no mínimo e a música baixinha, tentando me manter desperta. Depois de um tempo, meu olho começou a pesar. Eu parei numa área de descanso simples, dessas que tem algumas vagas, um banheiro químico e luz de poste fraca. Tinha 2 caminhões estacionados mais longe e um carro pequeno no canto. Eu pensei, ok, tem gente, não tô sozinha. Eu estacionei numa vaga perto do poste, onde a luz caía mais, e fiquei no carro. Rebati o banco só um pouco, botei o casaco como coberta e coloquei o celular do meu lado, carregando. Eu queria dormir 15, 20 minutos e voltar. O problema é que eu apaguei de verdade. Acordar com a porta abrindo foi como cair num buraco. A luz interna acendeu, e eu vi aquela sombra do lado de fora, parada. Não entrou, não falou nada. Só ficou ali, como se estivesse esperando eu reagir. Meu corpo travou. Eu lembro de pensar, eu não tranquei. Mas eu tinha trancado. Eu sempre tranco. Eu tenho essa mania. A pessoa, do lado de fora, falou num tom baixo, bem calmo, como se fosse alguém conhecido. Calma, não se assusta. Só isso. Eu senti uma raiva e um medo juntos. Por que quem fala não se assusta para uma desconhecida, de madrugada, abrindo a porta do carro dela? Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Eu só puxei o corpo para trás, tentando alcançar o botão de trava. A pessoa colocou a mão na porta, impedindo que eu fechasse. Não com força exagerada, só o suficiente. E aí ela falou de novo: seu farol tá ligado. Vai acabar a bateria. Essa frase era normal. Era o tipo de frase que faria sentido. E justamente por isso ela me assustou mais. Porque parecia ensaiada. Eu olhei para o painel, meio cega, e vi que não, o farol não estava ligado. O carro estava desligado, tudo apagado, só a luz interna acesa por causa da porta aberta. Eu falei, finalmente, pode fechar, por favor. Minha voz saiu fina, irritada, tentando soar firme. A pessoa ficou em silêncio por um segundo, e aí ela soltou um risinho curto, como se eu tivesse dito algo engraçado. Você tá sozinha aqui? Eu senti um gelo no estômago. Eu respondi na hora, não. Eu menti. Meu namorado tá no banheiro. A pessoa inclinou a cabeça, como quem a avalia. Eu não via o rosto direito porque a luz do poste ficava mais atrás, mas eu via o contorno. Era alguém alto, com capuz ou boné. Ela falou, engraçado, não vi ninguém. Eu puxei o celular com a mão tremendo, como se fosse natural. A pessoa viu e deu um passo para trás, mas não foi embora. Ela só mudou o tom, relax, eu só tava ajudando. A dúvida racional tentou entrar, talvez fosse só um estranho sem noção. Mas a forma como ele sabia exatamente o que falar, a forma como ele não se assustou com meu celular, e principalmente o fato de ele ter conseguido abrir minha porta, isso não encaixava em ajuda. Eu olhei para o botão de trava, e ele estava destravado. Como? Eu lembrava de ter travado. Eu lembro do clac do controle. A pessoa então apontou para o meu banco e disse: você deixou cair isso. E estendeu a mão com alguma coisa pequena. Eu não consegui ver o que era. E eu não peguei. Não peguei porque, de novo, parecia um roteiro para eu me aproximar. Eu falei, não, obrigada. Fecha a porta. Ele não fechou. Ele ficou ali, segurando, mantendo a porta aberta como se fosse direito dele. E aí, de um jeito bem calmo, ele perguntou,
Você vai dirigir agora? Porque você estava dormindo pesado. Eu não respondi. Eu só apertei o botão do alarme no controle, aquele que faz barulho. Eu apertei uma vez e nada. Talvez porque a porta estava aberta. Eu apertei de novo. Nada. A pessoa riu de novo, um riso curto, e falou: "Isso não vai ajudar." Foi aí que eu notei outra coisa, e foi o detalhe que me derrubou. O carro pequeno no canto da área de descanso, que eu tinha visto quando cheguei, não estava mais lá. E os caminhões, mais longe, estavam com as luzes apagadas e tudo quieto. Parecia que o lugar inteiro tinha esvaziado enquanto eu dormia, e eu não tinha percebido. Eu tentei ligar o carro. A chave girou, e o painel piscou fraco. Como se a bateria estivesse realmente baixa. O motor não pegou. Só fez aquele som triste de tentativa. A pessoa do lado de fora soltou um "tá vendo", como quem prova um ponto. E deu mais um passo para perto, colocando metade do corpo na abertura da porta, sem invadir totalmente, só ocupando espaço. Eu me senti encurralada dentro do meu próprio carro. E o terror psicológico ali era simples, eu não sabia se eu estava lidando com um oportunista ou com alguém que já tinha planejado aquilo. Porque a bateria falhando, o alarme não funcionando, a porta destravada, tudo parecia alinhado demais. Eu fiz a única coisa que pensei, comecei a gritar. Não um grito de filme. Um grito feio, alto, repetido, chamando qualquer pessoa, qualquer caminhoneiro, qualquer alma. Eu gritei socorro e bati a mão no volante, no vidro, em tudo. A reação da pessoa foi imediata. O corpo dele endureceu, como se ele não esperasse barulho. Ele tentou falar "ei, para", mas eu continuei. Eu vi ele olhar para os lados, como quem calcula o risco de alguém aparecer. E aí eu ouvi uma porta de caminhão abrindo ao longe. Um som metálico. Um xingamento sonolento. Uma luz se acendeu. A pessoa na minha porta deu um passo para trás, num segundo, mudou o tom de novo, como se fosse um cidadão normal. Tá doida? Eu só queria ajudar. Eu não parei de gritar. Eu só apontei para ele com o dedo e continuei, deixando claro que eu não ia conversar. O caminhoneiro começou a andar na nossa direção, devagar, confuso, mas vindo. Nesse clímax, o homem fez a coisa mais assustadora de todas, porque foi silenciosa. Ele fechou a porta do meu carro com cuidado. Com cuidado. Como se ele quisesse deixar tudo limpo, como se não tivesse acontecido. Depois ele se afastou rápido, entrando na sombra entre os postes, indo para um lugar onde eu não via mais. Eu tentei seguir com o olhar, mas era escuro demais. O caminhoneiro chegou e perguntou o que estava acontecendo. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Eu só disse: "Tinha um cara, abriu minha porta." Ele olhou em volta, não viu ninguém, e me mandou sair do carro e ficar perto do caminhão dele. Eu liguei para a polícia com o celular, dessa vez com sinal fraco, mas deu. Eles vieram. Conferiram a área. Nada. Nenhum suspeito. Um policial olhou meu carro e perguntou se eu tinha problemas com a trava. Eu disse que não. Ele testou, e aí fez uma cara estranha. A trava do lado do motorista parecia folgada, como se alguém tivesse mexido. Ele disse para eu levar no mecânico e, principalmente, para eu não dormir mais assim, sozinha, em área de descanso. Eu fui escoltada até um posto maior, e lá eu esperei amanhecer para chamar guincho. Quando o dia clareou, a área de descanso parecia normal, quase boba. Poste, vaga, banheiro. Mas eu sabia o que aconteceu ali. Até hoje, o que me pega não é lembrar do capuz, nem da voz. É lembrar da frase: "Você estava dormindo pesado." Porque aquilo não era observação. Era certeza. Era alguém que tinha ficado ali, do lado, tempo suficiente para saber o peso do meu sono. Terceiro relato. Eu senti o caminhão tremer como se alguém tivesse batido na carroceria com um martelo. Eu freiei no susto e encostei no acostamento, e foi aí que eu ouvi de novo, uma pancada seca, vinda lá de trás,
como se tivesse alguém dentro do baú. Meu nome é Davi, eu fazia frete com caminhão pequeno, baú fechado, nada chique. Era noite de semana, eu voltava de uma entrega e só queria chegar em casa. Tava aquela madrugada úmida, sem vento, com a pista escura e um cheiro de terra molhada que fica no ar depois de chuva. Eu tinha parado num posto umas 2 horas antes, comi um salgado meio triste e tomei café. Aquele café que não acorda, só engana. Eu tava indo na força do hábito, com o vidro um pouco aberto para pegar ar, e o rádio baixo, para não me dar sono. A estrada era tranquila até ficar vazia demais. Sabe quando você começa a contar quantos carros passam e dá tempo de se sentir sozinho? Eu comecei a falar sozinho, comentando placas, reclamando do buraco, só para ter som humano. Quando a primeira pancada veio, eu pensei e carga soltou. Só que eu tava sem carga. Eu tava com o baú vazio, a não ser por umas caixas plásticas empilhadas e umas ferramentas. Mesmo assim, eu pensei, uma caixa escorregou. Aí veio a segunda pancada, mais forte, e o caminhão deu uma vibração que não parecia coisa caindo. Parecia resposta. Eu encostei no acostamento com o pisca-alerta e fiquei alguns segundos só ouvindo. O motor em marcha lenta, o tic-tic do pisca, a chuva fininha voltando no para-brisa. E aí, silêncio. Nenhuma pancada. Eu fui racional, como sempre. Peguei a lanterna, desci, e a noite me engoliu. O acostamento era estreito, a mata começava quase na beira. A luz da lanterna parecia pequena demais para aquele escuro todo. Eu caminhei até a traseira do baú e coloquei a mão na porta, procurando o cadeado. Tava fechado. Cadeado no lugar. Trava no lugar. Eu encostei o ouvido na lataria. Nada. Só o som do meu próprio sangue no ouvido, aquele SHHH que a gente escuta quando fica em silêncio demais. Eu dei uma risada nervosa e falei, tô viajando. Quando eu ia voltar para a cabine, a pancada veio de novo, só que dessa vez foi bem perto da minha mão. Eu senti a vibração na palma. E aí veio uma raspada, como unha ou metal arranhando por dentro. Eu fiquei parado, com a lanterna tremendo. E o pior pensamento possível entrou, tem alguém aí dentro. Eu quase discuti comigo mesmo. Não tem como, tá trancado. Mas eu ouvi. Pode ser dilatação, peça solta. Arranhou. A minha cabeça tentava me salvar com explicação física, mas meu corpo já tinha escolhido o medo. Eu não abri a porta. E eu também não consegui simplesmente subir e ir embora, porque eu senti que, se eu desse as costas, alguém poderia, sei lá, aparecer de algum lugar. Eu rodei a lanterna em volta, procurando alguém no mato, na beira da estrada, atrás do caminhão. Nada. Foi aí que eu notei uma coisa pequena e absurda, tinha uma marca de dedo na poeira da porta. Como se alguém tivesse tocado por fora recentemente, bem na altura do ferrolho. Eu não lembrava de ter posto a mão ali. Eu voltei rápido para a cabine, tranquei as portas e liguei o caminhão de novo, decidido a seguir até o próximo posto movimentado. Eu falava sozinho, não para. Não para. Só segue. Eu olhava no retrovisor, e a carroceria parecia normal, uma caixa escura atrás de mim. Uns minutos depois, já em movimento, eu ouvi a pancada de novo. 1, 2, 3, num ritmo que parecia comunicação. Não era aleatório. Era tipo alguém testando, tá me ouvindo? Eu comecei a suar. Peguei o celular para ligar para um amigo, mas não tinha sinal. A estrada parecia um corredor sem saída, só faróis iluminando um pedaço e o resto sendo engolido. A ameaça persistia. As pancadas vinham e paravam, vinham e paravam. Em alguns momentos, eu ouvia algo como um arrastar, como se alguém mudasse de posição lá dentro. E eu tentava me convencer de que era o vento, de que era a estrutura do baú trabalhando, qualquer coisa. Só que o ritmo era humano demais. Eu lembrei de uma história velha de caminhoneiro, de gente que se esconde em baú imposto para roubar carga mais pra frente. Só que eu não tinha carga. E isso me deixou pior, porque se alguém entrou ali, não foi por erro. Foi porque queria o caminhão, ou queria eu.
Eu vi uma placa indicando um retorno e, mais adiante, um posto pequeno. Eu decidi que ia entrar, mas sem parar isolado. Eu ia parar na frente, perto da loja, com câmera, com gente, onde desce. Quando o posto apareceu, eu vi que era daqueles meia-boca, aberto, mas com pouca luz. 2 carros, uma moto, e um frentista sozinho, encostado, mexendo no celular. Eu entrei mesmo assim, porque não aguentava mais a sensação de carregar um segredo batendo na minha nuca. Eu parei bem perto das bombas e desci, tentando parecer normal. O frentista olhou para mim com cara de "o que foi?" e eu falei rápido: "Amigo, escuta, eu acho que tem alguém no meu baú." Ele riu, achando que era brincadeira. Aí eu disse: "Sério?" Eu ouvi pancada. Tá trancado. Mas eu ouvi. A risada dele morreu na hora. Ele largou o celular e veio comigo, segurando uma chave de roda como se fosse instinto. A gente foi até a traseira. Eu encostei de novo o ouvido. Nada. Silêncio. Eu quase me senti um idiota. O frentista me olhou, meio desconfiado, meio com pena. Eu falei: "Eu juro que eu ouvi." E aí, como se alguém estivesse esperando exatamente aquele momento, veio a pancada mais forte de todas, bem no centro da porta. A lataria vibrou. O frentista deu um pulo para trás e xingou. Eu senti o estômago virar. Ele apontou para a câmera do posto e falou: "Vamos chamar a polícia." Eu concordei na hora. A gente foi para dentro da lojinha, ele ligou, explicou por alto. Eu fiquei olhando pela janela, esperando ver a porta do baú se mexer sozinha, esperando ver alguém saindo do mato. Nada. Demorou um pouco, mas uma viatura chegou. 2 policiais desceram, olharam o caminhão, perguntaram se eu tinha parado em algum lugar, se eu tinha deixado aberto, se alguém poderia ter acesso. Eu respondi tudo, meio atropelado. Eles mandaram eu ficar afastado e foram para a traseira. Um deles colocou a mão na porta, como quem sente vibração. Nada. Aí ele pegou uma ferramenta e começou a mexer no cadeado. Eu juro que, naquele segundo, eu pensei em pedir para não abrir. Porque era isso, até então, o horror era talvez. Abrir transformaria em é. O cadeado caiu. O policial destravou. A porta abriu com um rangido, e o interior escuro do baú apareceu. A lanterna deles entrou, varrendo caixas, ferramentas, canto, teto. Não tinha ninguém. Eu senti uma onda de alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Só que o alívio durou pouco, porque o policial, com a lanterna apontada para o fundo, falou: "Que estranho." No chão do baú, perto da parede do fundo, tinha marcas de sola. Marcas recentes, sujas, como se alguém tivesse pisado ali. E na lateral interna, tinha um arranhão longo, como se alguma coisa tivesse sido raspada com força, tentando achar saída. Eu falei, quase sem voz: "Então eu não tô louco." O policial ficou sério. Ele perguntou se eu tinha uma segunda porta, algum acesso por baixo. Eu não tinha. Ele olhou embaixo do caminhão, bateu na lataria, conferiu as travas. O outro policial falou: "Pode ter sido antes, alguém entrou e saiu, mas como, se estava trancado e eu não parei?" A tensão subiu de novo, porque agora tinha prova, mas não tinha explicação. Eu me senti observado. Como se alguém tivesse brincado comigo e saído antes do show acabar, só para eu ficar com a dúvida. A polícia recomendou que eu não seguisse sozinho, que esperasse amanhecer ou que fosse escoltado até um lugar maior. Eu fiquei no posto até clarear um pouco. Quando eu voltei para a estrada, com o sol nascendo, eu ainda ouvia pancada na cabeça, mesmo sem som nenhum. Até hoje, toda vez que o caminhão dá uma vibrada diferente, eu lembro da lanterna iluminando aquelas marcas no chão do baú, e eu me pergunto, se não tinha ninguém, quem é que estava batendo? Quarto relato. O farol alto colou no meu retrovisor e não saiu mais. Eu tentei acelerar, mas ele acelerou junto. Quando eu olhei para trás de novo, vi que o carro já estava tão perto que eu quase não vi a placa.
Eu comecei a viagem achando que ia ser só mais uma ida tranquila do interior para a capital. Meu nome é Rafael, eu trabalho com manutenção e tinha pego um chamado cedo pro dia seguinte, desses que não dá para remarcar. Saí no fim da tarde, aquele horário que você fala vou pegar estrada ainda claro, e de repente já tá tudo escuro e você nem percebe quando foi que a noite engoliu o asfalto. A estrada era daquelas longas, pista simples, acostamento irregular, sem iluminação. Tava úmido, tinha chovido mais cedo e o asfalto ainda tinha aquele brilho de espelho que engana a distância. O rádio pegava mal, então eu fui indo no som do motor e no barulho da água batendo nos paralamas de vez em quando. Não tinha quase ninguém, só um caminhão longe, que parecia uma cidadezinha andando. Depois de um tempo, eu vi os primeiros pingos de chuva de novo. Não era tempestade, mas o suficiente para deixar o vidro sempre com aquela película, e o limpador indo e vindo num ritmo que acaba virando um pensamento. Eu tava com uma mochila no banco do passageiro, uma garrafa d'água pela metade, e o celular no suporte, só com o mapa ligado para eu não perder a saída mais pra frente. Foi num trecho de mata fechada, quando a estrada faz uma curva leve, que eu notei a primeira coisa estranha: um carro parado no acostamento, com um pisca-alerta ligado, mas sem ninguém do lado de fora. E o mais esquisito era que não tinha triângulo, não tinha capô aberto, nada. Só o carro ali, como se tivesse desistido. Minha cabeça fez o básico, pane. Só que, sei lá, a forma como ele estava posicionado me incomodou. Meio torto, apontando um pouco para a pista. Eu tirei o pé do acelerador, mais por reflexo do que por cuidado. Passei devagar e olhei de lado, não vi ninguém no banco do motorista, mas eu também não vi direito porque o vidro estava escuro. Eu segui. E foi aí que eu percebi as luzes no retrovisor. No começo eram faróis normais, longe. Eu nem liguei. Só que, conforme eu ia, eles se aproximavam num ritmo muito mais rápido do que seria normal num trecho daqueles. E quando o carro chegou perto, acendeu o farol alto e ficou. Não foi aquela piscada dá licença. Foi farol alto fixo, como se o cara quisesse que eu enxergasse o brilho dentro da minha nuca. Eu pensei em duas coisas: ou era algum apressado sem noção, ou era alguém brincando. Eu tentei fazer o gesto padrão, baixar um pouco, dar seta para a direita, indicar que podia passar. Só que ele não passava. Ele chegava perto, ficava colado, e não passava. Aí veio a primeira dúvida que me travou. Por que alguém faria isso no meio do nada, com pista simples e chuva fina? Se ele queria passar, era só passar. Se não queria, por que colar daquele jeito? Eu tentei manter a calma. Falei comigo mesmo, em voz baixa, como se eu estivesse explicando para alguém: tá, deve ser um idiota. Vou deixar ele cansar. Só que, quanto mais eu tentava racionalizar, mais eu sentia que não era isso. Porque ele não variava. Não dava espaço. Não diminuía. Era como se tivesse decidido ficar grudado em mim, e pronto. Eu olhei para o celular no mapa. A próxima área de descanso, daquelas pequenas com banheiro e umas vagas, ia aparecer em uns 15 minutos. Eu pensei, vou parar lá. Se for só um doido, ele vai embora. Se for pior, pelo menos tem gente. Só que eu não tinha certeza se teria gente, porque era noite e chuvinha, e esse tipo de lugar às vezes fica vazio. Nesse meio tempo, eu tentei ligar o rádio mais alto para me distrair, mas a interferência só me irritou. Eu também pensei em ligar para alguém, mas me deu vergonha, sabe? Aquele pensamento idiota de vou parecer paranoico. E ao mesmo tempo eu não queria tirar a mão do volante nem por um segundo. Em um trecho reto, eu vi o carro de trás balançar um pouco, como se ele estivesse tentando me empurrar pelo ar, só no jogo psicológico. Ele chegava perto demais, dava uma leve desviada para a esquerda, como se fosse ultrapassar, mas voltava. E eu comecei a perceber outra coisa: ele imitava o meu ritmo. Se eu acelerava, ele colava. Se eu desacelerava, ele desacelerava junto, sempre mantendo aquela distância desconfortável. Quando eu vi a placa da área de descanso, eu senti um alívio rápido, curto, e logo depois um medo pior. Porque eu pensei, e se ele entrar também? A entrada era um recuo escuro,
com uma iluminação amarela fraca lá no fundo. Tinha 2 carretas estacionadas, e um carro sozinho, mais pro canto. Eu joguei o meu para dentro e parei perto da luz, tentando parecer natural. Meu coração estava batendo, mas eu me forcei a respirar normal, como se isso resolvesse. O carro atrás entrou junto. Ele parou não perto de mim, mas numa posição que bloqueava a saída mais fácil, tipo atravessado, como se ele estivesse marcando o lugar. Eu fiquei olhando pro retrovisor, tentando ver quantas pessoas tinham lá dentro, mas os vidros eram escuros. Não abriu porta, não saiu ninguém. Só ficou lá, com o motor ligado, farol baixo aceso, me iluminando de lado. Eu pensei em sair do carro e ir até as carretas, pedir ajuda. Só que a chuva fina tinha virado uma chuvinha mais constante, e a ideia de abrir a porta e ficar exposto naquele pátio me deu um nó no estômago. E foi aí que eu vi um detalhe que me gelou de um jeito diferente. No vidro do passageiro do carro deles, do lado de dentro, tinha um papel colado. Um papel branco, bem visível, como se fosse um recado. Eu não conseguia ler. Eu só via o retângulo branco balançando um pouco, por causa do ar do carro ou sei lá. E, por algum motivo, aquilo me pareceu mais ameaçador do que uma pessoa saindo armada. Porque era planejado. Era um olha isso. Eu peguei o celular e digitei rápido 190, mas não apertei. Minha mão ficou tremendo e eu odiei isso. Eu tentei pensar direito, tá, se eu ligar para a polícia e for só um maluco, eu perco tempo. Se eu não ligar e for algo sério, não terminei o pensamento. Foi quando o farol alto deles acendeu de novo, só por um segundo, e apagou. Como se fosse um aviso. Em seguida, a porta do motorista abriu. Eu vi uma silhueta sair devagar. Não dava para ver o rosto. A pessoa ficou de pé ao lado do carro, parada, olhando pro meu carro. E aí ela levantou o braço e apontou pro meu pneu aquele gesto simples, como quem fala tá furado. Meu primeiro impulso foi acreditar, porque é isso que a gente faz, a gente procura uma explicação prática. Eu quase abri a porta para olhar. Quase. Só que, no mesmo instante, eu lembrei do carro parado lá atrás, sem triângulo, sem ninguém. E lembrei que ninguém cola no outro por meia hora só para avisar pneu furado. Eu fiquei dentro do carro, travado, e fiz uma coisa meio ridícula, travei as portas de novo, mesmo já estando travadas. A pessoa deu 2 passos na minha direção. Eu vi ela se aproximar, devagar, como se quisesse me convencer de que não tinha pressa. Eu liguei o carro e engatei a ré, decidido a sair dali de qualquer jeito. Só que, como o carro dele estava numa posição ruim, eu teria que manobrar perto dele. E esse foi o pior segundo da noite. Eu comecei a virar o volante, e a pessoa acelerou o passo, vindo pro meu lado, como se quisesse chegar na porta do motorista. Eu não esperei. Eu acelerei de ré, com o coração na garganta, e senti o carro dar uma leve derrapada no chão molhado. Quase encostei na traseira da carreta, mas consegui corrigir. A pessoa parou, ficou olhando, e não correu atrás. Isso me deu mais medo ainda. Porque parecia que ela não precisava correr. Parecia que ela tinha certeza do que estava fazendo. Quando eu consegui virar e apontar para a saída, o carro deles já estava com as portas fechadas de novo. E, no momento em que eu passei pela boca da área de descanso, ele saiu junto, colando de novo, como se fosse um elástico. Eu não pensei mais. Eu disquei 190 e coloquei no viva voz. A atendente atendeu rápido, e eu falei atropelando as palavras, expliquei a rodovia, o sentido, o modelo do carro que me seguia, que eu estava sendo perseguido. Enquanto eu falava, eu via no retrovisor o carro grudado, farol alto alternando, como se ele soubesse que eu estava pedindo ajuda e quisesse me deixar mais nervoso. A atendente me mandou manter a calma e seguir até um posto movimentado ou base da polícia, e pediu para eu não parar em local isolado. Ela também perguntou se eu via alguma viatura. Eu disse que não. E aí aconteceu o clímax mais estranho, o carro de trás começou a me emparelhar. Numa pista simples, chovendo, no escuro, ele foi vindo do meu lado, ocupando a faixa contrária por segundos longos demais.
Eu não sei se ele queria me forçar para o acostamento ou se queria que eu olhasse para ele. Eu olhei, contra a minha vontade, e vi o vidro do motorista baixar só um pouquinho, uma fresta. Eu não vi rosto. Eu vi um celular erguido, filmando. A tela brilhava, apontada para mim. Na hora, uma sensação nojenta subiu. Não era um assalto normal. Era outra coisa. Era como se aquilo fosse um jogo, um registro, uma intenção de me transformar em conteúdo, ou em alvo, ou em troféu. Eu não tinha como saber. E isso é o que mais destrói a cabeça, não entender a lógica da ameaça. Eu comecei a buzinar sem parar, não para assustar ele, mas para tentar chamar a atenção de alguém, de alguma casa, de qualquer coisa. O carro dele recuou um pouco, depois voltou. A atendente falou para eu manter a linha e disse que uma equipe estava na região. Eu não sabia se era verdade ou só para me acalmar. Depois de uns minutos que pareceram horas, eu vi luzes mais fortes ao longe, um posto grande, daqueles 24 horas, com caminhões. Eu joguei o carro para a entrada e parei praticamente em frente às bombas, perto de gente. Eu saí do carro rápido, mas não corri, tentando parecer normal, e fui direto para perto de um grupo de caminhoneiros. Quando eu virei para trás, o carro que me seguia passou reto pela entrada, como se nem tivesse me visto, e sumiu na pista. Não parou. Não desacelerou. Não fez nada. Só foi embora. Eu fiquei ali, com a chuva batendo no telhado do posto, tentando explicar para um senhor que eu nunca vi na vida porque eu estava tremendo e rindo ao mesmo tempo. A polícia chegou uns minutos depois, anotou tudo, perguntou detalhes, e eu me senti meio bobo por não ter uma placa, por não ter uma foto. Eu só tinha a sensação, aquela certeza de que alguém brincou com a minha cabeça por um motivo que eu não vou entender. Até hoje, quando eu pego estrada de noite e vejo um farol colando no retrovisor, meu corpo reage antes de eu pensar. E eu sempre lembro daquele papel branco no vidro, como se fosse um aviso que eu nunca consegui ler. Quinto relato. Eu olhei para o retrovisor e vi o mesmo farol aparecendo de novo, no mesmo ponto, como se tivesse resetado a distância. Eu tinha feito 2 curvas fechadas, peguei um acesso lateral, e mesmo assim ele estava lá. Foi quando eu entendi que não era coincidência, era acompanhamento. Meu nome é Renan. Eu tinha ido buscar minha irmã numa festa em outra cidade, porque ela me ligou tarde dizendo que não estava bem para ver como voltava. Eu fui, porque é isso que a gente faz, né? Só que eu saí meio no impulso, sem planejar rota, sem abastecer direito. A noite estava abafada, com aquele céu sem estrelas, e um nevoeiro baixinho que começava a nascer nos vales. Eu peguei ela e uma amiga na porta do lugar. As duas estavam cansadas, rindo meio alto, falando de música. Eu só queria colocar elas em casa em segurança. A cidade era pequena, mas a estrada de volta tinha uns trechos bem vazios, com pasto dos 2 lados e umas árvores isoladas que parecem gente de longe. No começo foi normal. A gente conversou, eu dei bronca leve, elas pediram desculpa, aquele clima de família. Aí, num trecho que tem um radar e todo mundo reduz, eu vi um carro preto atrás de mim. Até aí, ok. Só que ele ficou perto demais, mesmo com a gente reduzindo pro radar. E depois do radar, quando eu acelerei de novo, ele acelerou junto. Minha irmã falou, esse aí tá colado. Eu respondi, relaxa, deve ser só apressado. Só que eu também senti o incômodo, porque ele não mantinha distância segura. E quando a amiga dela olhou para trás e disse, acho que ele tá com o farol apagado, eu senti um arrepio. Porque o carro tava lá, mas às vezes eu só via o brilho de alguma luz fraca, como se ele alternasse entre apagar e acender para não ser notado de longe. Eu pensei em deixar ele passar. Reduzi, dei seta para a direita, e até joguei um pouco pro acostamento. Ele não passou. Continuou lá, quieto, como se a intenção não fosse chegar mais rápido, mas ficar atrás. A estrada começou a ficar mais escura, o nevoeiro aumentou, e o silêncio dentro do carro cresceu. Minha irmã, que estava rindo antes, parou de falar. A amiga também.
Eu ouvia só o som do pneu no asfalto e o motor. A primeira coisa realmente inquietante aconteceu quando eu peguei um retorno errado, de propósito. Eu pensei, vou entrar aqui, dar a volta e voltar para a rodovia. Se ele seguir, é porque tá me seguindo. Entrei numa estradinha lateral, dessas que parecem dar em sítio. Fiz uma curva, depois outra. De cara, o carro preto entrou junto. Eu não falei nada, só apertei o volante. A amiga da minha irmã sussurrou, Renan, e eu senti que minha garganta secou. Eu tentei manter a lógica, talvez fosse alguém indo pro mesmo lugar. Só que aquela estrada lateral não era caminho para cidade nenhuma. Era uma rua estreita, com um mato alto e casas raras. E o carro continuava no mesmo ritmo, sem passar, sem dar sinal. Eu fiz outra manobra, entrei num caminho de terra, só para testar. Meu carro não era para isso, mas eu preferia arriscar o barulho de pedra no assoalho do que continuar no asfalto isolado. O carro preto entrou também. A poeira subiu, misturada com o nevoeiro. Eu quase não via o fim do meu próprio capô. A ameaça não precisava fazer nada agressivo. Ela só precisava estar ali. E isso é um tipo de terror que eu não desejo, sentir que alguém decidiu que você é um caminho. Minha irmã começou a chorar baixinho, tentando segurar. Eu disse, não chora. Tá tudo bem. Mas minha voz saiu mais fina do que eu queria. Eu peguei o celular e tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Eu tentei mandar localização. Nada. Era aquele lugar de sombra de comunicação. A amiga falou, vamos para um lugar com gente. Só que onde? Era madrugada, sítio, nevoeiro, e eu não sabia para onde aquela estrada de terra levava. Eu só sabia que o carro preto estava atrás, e que qualquer parada seria um convite. Em determinado ponto, a estrada de terra encontrou um asfalto de novo. Eu reconheci uma placa de retorno à rodovia e senti um alívio rápido. Entrei de novo na pista principal, e achei que talvez ele desistisse. Mas não. Ele entrou junto e, dessa vez, acendeu o farol alto direto. Eu fiquei ofuscado pelo retrovisor. Ajustei, abaixei, e mesmo assim o brilho invadia. Parecia de propósito. Eu comecei a acelerar, sem passar do limite absurdo, mas acelerando. E ele colava mais. A tensão escalou quando eu vi, do lado direito, uma entrada para um posto pequeno, daqueles que fecham cedo. Eu entrei mesmo assim, porque era um lugar conhecido visualmente. Só que, chegando lá, o posto estava quase apagado, só uma luz interna e nenhum carro. Não tinha gente. Eu me arrependi na hora. Quando eu encostei, o carro preto parou na entrada, atravessado, como um portão. Ele não entrou totalmente. Ficou bloqueando a saída. Eu não tinha para onde ir. Eu não podia dar ré, porque o lugar era apertado e ele estava na diagonal. Minha irmã segurou meu braço. Renan, vai, faz alguma coisa. Eu engoli seco e pensei em buzinar, em ligar pro 190 sem sinal, em gritar, tudo parecia inútil. E aí veio o clímax, o carro preto apagou os faróis. Naquele segundo, eu fiquei quase cego. Só o nevoeiro branco e a luz fraca do posto ao fundo. A escuridão do carro preto virou um buraco. E do buraco, eu vi uma porta abrir. Uma pessoa saiu. Devagar. Não correndo, não se escondendo. Só saiu e ficou parada, encarando meu carro. Eu não via rosto, só contorno. Ela deu 2 passos, e eu ouvi o som da bota na brita. Eu travei as portas, mesmo já travadas, e liguei o carro com a mão suada. Eu pensei em avançar e bater no carro dele para abrir passagem. Eu pensei isso mesmo, e eu nunca fui de pensar assim. Mas era isso, ou eu batia, ou eu ficava. A pessoa começou a andar na direção do meu capô, como se quisesse ficar bem na frente, impedir que eu saísse. E aí, do nada, ela levantou o braço e mostrou algo brilhando na mão. Não deu para ver o que era, só refletiu a luz do posto. O bastante para minha imaginação correr solta. Eu não esperei mais. Eu acelerei e virei o volante para tentar passar pelo canto do carro preto, bem no limite do espaço.
Eu senti o pneu patinar na brita, ouvi um craque de pedra batendo na lataria, e por um segundo achei que eu ia ficar preso. Passei raspando. Quando eu saí do posto e voltei para a rodovia, eu olhei no retrovisor esperando ver o carro preto vindo atrás, colando de novo. Ele ficou parado. Só parado. Faróis apagados. Como se a tentativa tivesse falhado e eles não quisessem mais se expor. Eu não parei até chegar num lugar iluminado, um posto grande de verdade, com caminhões e gente. Eu estacionei na frente, entrei na loja e pedi para chamarem a polícia. Minha irmã ainda chorava, mas agora era choro de alívio e medo misturado. A polícia anotou tudo, mas sem placa, sem descrição clara, ficou difícil. Eles disseram para eu não pegar atalhos e sempre ir por rota movimentada, mesmo que seja mais longe. Eu fiz isso por meses. Até hoje, quando eu vejo nevoeiro na estrada e um carro atrás que não passa, eu lembro daquele posto quase apagado e daquele buraco preto na entrada. O pior não foi ver alguém sair. O pior foi perceber que, se eu tivesse demorado mais 5 segundos para reagir, eu nem sei o que teria acontecido, e eu acho que era exatamente isso que eles queriam que eu sentisse. Você ouviu o rádio noturno. E eu agradeço por não ter me deixado sozinho nesta madrugada. Siga o canal e volte para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.